E finalmente, temos um Superman e temos o retorno da DC. Temos finalmente isso. Nessa última semana saiu, né, o filme do Superman. Está fazendo um enorme sucesso. Eu estou extremamente feliz porque eu apostei muito nesse Superman, cara. Caramba, toda hora saía alguém tentando, algum comentário, alguma coisa, o pessoal tentando detonar o filme. Ah, o Superman mesmo, isso achei ridículo até hoje. Até hoje eu não consigo ver ou incomodar. Não sei se eu me incomodo o suficiente para. Não sei se eu percebo o suficiente para me incomodar do olho do Superman tá torto. Eu não sei, cara. São umas coisas assim que você fica assim, nossa, pra que tentar arranhar a imagem dessa promessa? Porque esse filme precisava dar certo, senão a DC, velho, era possível que a DC, que a Warner não se interessasse mais pela DC, cara, vendesse, e, pô, o fim da DC ser inevitável, sacou? Que foi uma última década, foi tirando uma coisa pontual ou outra, só fracasso. Não tem o que você dizer, não tem o que você defender. Foram fracassos. Foi um planejamento. Não teve nem planejamento, vamos ser honestos, né? Não teve um planejamento de verdade. Né? E agora a gente está tendo a chance de ver a DC como ela deve ser, com o Superman como ele deve ser. E, bom, se você está aqui nesse vídeo, você já deve ter assistido ou você não liga para spoilers, né? Eu só tenho até um vídeo sem spoilers já, se você quiser assistir antes desse. Mas enfim, esse filme me agradou demais. Esse Superman me agradou demais. Não é perfeito de forma alguma, não é perfeito. Mas, como eu falei no último vídeo, é um ótimo filme, um ótimo começo para DC e um excelente Superman, eu diria. Vamos falar mais sobre isso, mas antes não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, ligar as notificações para ficar por dentro toda vez que eu lançar um vídeo novo, clica no gostei, me segue nas redes sociais e vamos lá. Você já assistiu o Superman? Coloca aí nos comentários, beleza? Tô contando contigo. Então, o David Corey Sweat é o nosso Superman e o James Gunn acertou. Independente se você gosta do James Gunn, se não gosta do James Gunn, né? O ponto é, esse cara foi a melhor escolha que a Warner fez nos últimos, sei lá, nos últimos 10 anos. Sério mesmo. Ele não conseguiu fazer um filme do Superman genial. Não tem nada genial assim nesse filme do Superman. Genial não tem. Só que tudo nesse filme do Superman é bem executado. Tudo, né? As batalhas são bem executadas, o CGI tá muito legal, vai ter gente reclamando, mas tá muito legal. Porque você percebe que é um boneco 3D, velho. Porra, você sabia que os seres humanos não voam? Enfim, então você percebe que é CGI, mas não fica aquele negócio tipo, caramba, que bonecão bizarro, não fica, né? Talvez se você assistir umas 10 vezes, começa a incomodar esses ângulos de câmera 3D que ele fica botando, mas acho que para o propósito, para a gente assistir ali saudavelmente, acho que não tem problema nenhum. Os personagens estão excelentes. Ponto para Lex Luthor. Caramba, que vilão, que Lex Luthor fenomenal. Senhor Incrível, cara. Senhor Incrível está incrível, sério. O Krypto, ele era para roubar a cena e roubou a cena. A Lois Lane tá massa, apesar que eu acho que ela poderia ter. Ela e o Superman poderiam ter mais, né, no filme, porque o filme é basicamente do Superman e, bom, a Lois também. Só que tem tantos personagens ali no filme que eles acabam dividindo muito a tela com esses personagens, só que foi uma coisa boa, porque esse é o primeiro filme do DCU. Então o James Gunn quis estabelecer várias coisas. Talvez no segundo filme seja uma coisa mais contida no Superman, né? Mas vamos pensar nesse daqui de novo. Então, Jimmy Olsen. Pô, Jimmy Olsen, cara. Nossa, que personagem legal, velho. Jimmy Olsen. O Guy Gardner, velho. Tava sensacional também. E, bom, teve outros mais personagens. Todos legais. Todos bem escritos. E o Superman, velho. O Superman, ele realmente, ele te passa a ideia de que ele é um escoteiro, que ele acredita no certo, que ele acredita no ser humano até o fim, na vida ele acredita, ele defende, velho. Então, nossa, cara, como foi
como foi acertado isso aí, velho? Como foi acertado? Eu falei também no último vídeo que se você curte mais o Superman naquela vibe lá do Snyder, não sei se você sabia, mas esse aqui, bom, eu gosto do Henry Cavill, tá bom? Mas esse daqui não é um Superman muito fiel, né? Não é, não sei se você sabia disso, mas não é um Superman muito fiel, né? É o Superman esperança. Ele é o bem, ele não mata. Se for para ele matar é tipo um caso muito, muito, muito específico. Nesse filme, inclusive, ele acaba matando, né? Ele não se sabe se o personagem morreu, né? Se o Bizarro morreu. A gente não sabe se o Bizarro lá, o Ultraman, né? Ninguém sabe se vai ser o Bizarro, eu acho que vai. Mas o Ultraman, né? A gente, pô, ele lançou o Ultraman em um buraco negro, né? Lançou no buraco negro. Ele não tá esperando que o cara sobreviva. Só que aquele negócio, ou eu faço isso aqui, ou vai dar ruim, né? Enfim, eu não tô com um requinte de crueldade, não torço o pescoço do cara, é uma coisa bizarra aquela. Não, ele teve que jogar o cara lá, né? E, bom, talvez o cara dessa sobreviva, né? Outro momento também que mostra que tem sim situações em que ele pode, né, pensar em matar, né? Quando o monstro lá que os heróis do Stag, né, estão lá brigando, né, que eles acabam matando o monstro, estoura o estômago do monstro. Ele fala, pô, a gente podia levar ou o bicho para um zoológico espacial, ou então, outro ponto interessante, calma, ou então fazer uma eutanásia nele, uma coisa assim, que seria uma morte mais gentil, digamos assim. Então, não é que ele não mate em nenhum momento, mas é diferente as abordagens. Né? Tipo o último do último do último do último do último recurso. Tem que fazer isso. Inclusive, ele é meio que chato por causa disso. Pô, eu tô pensando em talvez desmaiar o bicho, fazer tal coisa, isso é incrível. Mano, qual é, velho? Tá ligado? Então ele é bonzinho até o fim. O Superman é isso, cara. O Superman é assim. Se você teve essa ideia aqui, se você achou que esse aqui era o Superman, você cresceu com o Superman errado, cara. Foi uma abordagem questionável. E olha que eu nem falo assim, você não gostou de Injustice? Eu gosto. Eu gosto da ideia do Superman maligno. Só que não é o Superman de fato. E a gente não pode esquecer isso. Isso aí é uma versão alternativa do Superman. Imagine, é um Superman que o universo dele faliu do lado de fora e faliu na narrativa, né? Então, estava errado, né? Então, aceita que o Henry Cavill não é mais o Superman, aceita que essa fase passou e aceita que agora o Superman é o David Corenswet e a estreia dele foi sensacional, cara, foi muito boa, né? Outra coisa que eu achei muito legal foi essa questão de já seguir, né? Tipo, não ter nenhuma origem ali. A gente já está acompanhando a história do primeiro filme do Superman com o trem andando, né? Com o trem andando. Então, começa a ter uma introduçãozinha rápida, tipo, há 300 anos, os deuses e monstros, enfim, há 30 anos, o método humano mais poderoso da Terra chegou. Há 3 anos, ele virou o Superman. Há 3 horas, ele perdeu a primeira batalha. Há 3 dias, sei lá, 3 segundos, enfim, eu não lembro todos os pontos não. Mas, pronto, estabeleceu. Agora, bora seguir? É tipo isso. Porque não precisa, cara. Inclusive, eu tenho um mangá. Pra quem não sabe, é o mangá que dá nome aqui ao canal, né? Elementalizando. O nome do meu canal é Elemental Kings, né? E eu segui esse estilo narrativo também, né? Que você já vai com o barco andando, né? Basicamente, não dá um começo ali para a história. Você já vai seguindo e confiando que o espectador vai acompanhar. Esse estilo narrativo eu acho muito interessante, mas eu confesso que ele é um estilo narrativo perigoso. Por quê? Porque inevitavelmente as pessoas se perdem, cara. As pessoas se perdem. Por exemplo, experiência própria, pessoal, tem muitas pessoas que começam a ler meu mangá e não entendem. Não, ficam perdidas, não entendem. Ficam assim, pô, achei bacana, mas eu não entendi. Achei bacana, mas eu não entendi. Sendo que pra mim, na minha cabeça, tá tudo simples de explicar, né? Tá tudo simples acontecendo. Vou falar aqui de novo, vou adentrar um pouquinho no meu mangá. Ele começa com
governante supremo da cidade de Alexandria, que é a cidade onde a história se passa, né, sendo assassinado por um ser humano. Né? O ser mais poderoso é assassinado por um humano. Né? E aí a gente acompanha os personagens principais ali, meio que reagindo, né, a essa situação. E você você tem ali uma introdução de lá, já no primeiro capítulo, que é um mundo que tem, né, monstros, né, que os reis, né, os Elemental Kings, eles combatem esses monstros, e que tem seres humanos chamados de bibliotecários que auxiliam esses reis. É muito difícil de compreender, mas ainda assim as pessoas ficam perdidas. Isso aconteceu com o meu mangá, né? Isso aconteceu também com um anime que tá tendo nessa temporada, né? Que é o To Be Hero X. Você deve ter visto, se você acompanha anime, se você acompanha o To Be Hero X, você deve ter visto várias pessoas, inclusive eu, né, falando que se sentem perdidas enquanto acompanham a série. Não sabe o que tá acontecendo. E é por causa desse estilo narrativo. Apesar que lá é um pouquinho diferente, mas é essa a ideia. Você já começa com o trem andando. Já tem lá um universo todo onde você tem agências de super-heróis, onde você tem ali o poder dos heróis vem das curtidas dos caras, né? Quantas pessoas gostam, né, do herói, né? Então você meio que aceite, né? Só que eles partem do princípio que você vai compreender que são histórias em arcos, né? Então, depois de determinado episódio, muda de personagem, você fica assim, o que foi que aconteceu? Aí, né, você entende depois que a história está indo para trás e são em arcos diferentes. Eu achei isso muito mal feito, como eles fizeram. Desculpa. Se você curtir To Be Hero X, me desculpa, eu achei muito mal feito. Mas vamos lá. E o Superman, acontece isso também. Eu já vi gente falando que ficou perdido em algumas partes. E acho que, por exemplo, ó, quando fala assim, Tropas do Lanternas Verdes, quem não é do mundo das HQs... Bom, eu não sou do mundo das HQs, mas eu conheço DC Comics e Marvel por causa dos desenhos, por causa das animações, por causa dos jogos, por causa dos filmes. Então eu sei o que é a Tropa dos Lanternas Verdes, mas tem gente que não vai entender, né? Ficar tipo, pô, quem é esse maluco aí? O que é isso? Né? Como é que eles já fazem essas coisas? Né? Só porque falou ali tem deuses no início e heróis e tudo mais, beleza. Ele é um herói, mas quem é ele? O cara vai ficar perdido. Então, são coisinhas que pra gente que é nerd, que a gente já tá sabendo das coisas, essas pessoas ficam perdidas. Então, isso, por mais que seja um mérito do filme, na minha opinião, eu achei isso sensacional. Em vez de contar de novo a história do Superman, ou então fazer que nem a Marvel faz, sei lá, tipo, não é nem no meio nem no início, é mais pro fim do personagem, sei lá. Ele preferiu fazer com a coisa caminhando, no meio. A gente já entra no meio da ação, velho. Literalmente o Superman, o filme já começa com o Superman apanhando. A primeira cena é o Superman todo quebrado, velho, e se recuperando para ir brigar de novo, né? Sendo que o filme termina, isso eu achei fenomenal, cara. O filme termina com o Superman sem nenhum arranhão, cara. O Superman termina fortalecido, né, revigorado ali, sem nenhum arranhão na roupa até, né? Então, para você ter esperança, caramba, achei isso fenomenal, cara. Então, ponto positivo do caramba foi essa questão aí da narrativa, né? Ela não é uma narrativa inovadora, já existe, como eu te dei alguns exemplos. Só que o James Gunn meio que fez ela ficar no mainstream. Você vai ver outras produções com esse estilo narrativo. Vai por mim, escreva o que eu tô te falando. O cara fez escola com esse anime aqui. Com esse filme aqui. Ele vai fazer escola com esse filme aqui, né? Mas voltando. Esse é um ponto positivo. Outro ponto positivo, os personagens. Todos os personagens, até o vendedor de shawarma, né, que é um salgado, sei lá, é um negócio que se vende lá na comida de rua dos Estados Unidos, basicamente, né, o vendedor de shawarma, que não tem esposa, que não tem nada, ele era interessante, você se apega, velho. Por um segundo, o Lex ameaça ele com uma pistola, dizendo pro Superman, se você não fizer o que eu quero, eu vou matar esse cara aqui. O cara fala, pô, eu não tenho nada, o Superman não liga pra mim, eu não tenho nada, velho. Eu só te dei comida e tal, o que. Você se importa com esse cara, velho. Você passa a se importar com esse cara, e quando esse cara morre de forma cruel, covarde, você fica mal e fica puto com o Lex, velho.
A Marvel não tem essa capacidade mais. Não tem mais essa capacidade. Ela perdeu. Simples assim. Simples. Ela teve lá com o Homem de Ferro, ela teve com o Capitão América, né, teve com o Hulk no primeiro Vingadores, né, com a Natasha, né, quando ela aparecia, com o Clint, né, depois do primeiro Vingadores, né, enfim. O Thor, enfim, o Thor ele vai para baixo, se recupera, vai para baixo. Ela teve essa habilidade, né? O próprio os Guardiões da Galáxia, bom, aí foi o James Gunn, né? Então, mas ela tinha essa habilidade, ela perdeu, cara. Você vai assistir um filme da Marvel hoje e você já sabe tudo de cor e salteado. Seja porque a história é extremamente previsível, chata, fraca, né? Ou porque os personagens são para cumprir tabela, né? Isso quando não é por questão ideológica, que, pô, esse é um outro ponto também. É outro ponto. Os caras preferem, em vez de investir na qualidade ali de um personagem, para tornar ele realmente carismático, real, vivo, né? Prefere fazer ele cumprir uma tabela ali e não desagradar ninguém por questão ideológica e sinalizar para, né? Enfim, você já tá entendendo onde eu tô querendo chegar. Então a Marvel perdeu isso. E, pô, você vai assistir um filme da Marvel e você fica saco cheio. Eu aposto que vai acontecer isso com o Quarteto Fantástico. Pode até ser que o filme do Quarteto Fantástico seja um bom filme, mas você não vai sentir os personagens tão naturais quanto aqui no filme do Superman. Você não vai sentir, cara. Você não vai. Me desculpe, você não vai. Você tem essa impressão, você não vai. Você pode até achar que o personagem tá bom, mas não tá bom o suficiente ao ponto dos que foram apresentados aqui nesse filme, cara. Então, de novo, né? Jimmy Olsen, sensacional. E todo mundo ficou com essa impressão, né? Todo mundo, bom, eu acredito que muita gente, todo mundo é muita gente, né? Mas bastante gente, acho que vai ter essa mesma sensação que eu, né? Que velho, dá pra fazer um filme, uma série de qualquer personagem dessa Zorra. E já tá tendo rumores, né? Eu não sei se é rumor ou já confirmou que vão ter pelo menos 2 séries derivadas do filme Superman. E falou que era do Senhor Incrível, porra, que foi, velho. Nossa, eu achei o Senhor Incrível demais, velho. Vai ser do Senhor Incrível e do Jimmy Olsen, né? Véi, dá pra fazer uma série só dali do Clarim Diário. Bota pro Superman dar uma aparecidinha assim rápida e tchau. Né? O resto é série do Clarim Diário. Dá pra fazer tranquilamente. Com o Jimmy Olsen, né, basicamente. Dá pra fazer uma série do Senhor Incrível, cara. Ia ser uma série fantástica. Um personagem muito legal. E aqui que vem um outro ponto. Esse aqui vem um outro ponto bem interessante, inclusive, né? Você vê, a Marvel, né, preferiu ir para esse lado mais progressista da coisa, né? E vai ali, temos que colocar os personagens de etnias diferentes o tempo todo e tal, e você percebe que é um negócio assim encaixado mal feito só para dizer que tá ali e a gente fez, a gente cumpriu aqui a tabela, né? A gente cumpriu aqui a tabela e tal, isso aqui. E nesse filme, velho, você não sente isso. Você tem personagens negros, brancos, você tem personagem de tudo que é tipo, e você não sente que é força, você sente que é natural, mano, você sente que é natural. O Senhor Incrível é um herói negro e ele é muito top, velho. Você não sente que é tipo, velho, os caras estão botando ali só por causa desse... Não, o cara é só muito top, velho. Ele é carismático pra caramba e ele é muito, muito, muito bom, cara. Inclusive, um dos momentos mais marcantes do filme, né, é exatamente ele acabando lá com um exército sozinho, cara. E é muito massa esse momento. Putz, velho, o cara não tem emoções. O cara fala, eu não tenho emoções, cara. E você simpatiza com o cara. Você consegue me explicar como é que a Marvel consegue... escreve um personagem, esse personagem tem emoções, e ele não tem. E um personagem que não tem emoções, você se apega, tem emoções... Me explique. Me explique. A resposta é simples. Um é feito com vontade, o outro é com preguiça. Simples assim. Simples assim. Para cumprir tabela. Para sinalizar. Esse aqui não, é para fazer bem feito. Porque esse é o filme que vai reerguer a DC. Né? Então, muito top. E o Lex Luthor, cara. Lex Luthor. O último vilão interessante da Marvel, se eu não estou enganado, foi também escrito pelo James Gunn, né? Que foi o Auto-Evolucionário. Muito bom o vilão, por sinal.
E agora nós tivemos o Lex Luthor, cara, que não é aquele negócio, ele é relativo, ele é mal por um motivo bom, ou ele sofreu muito, por isso que ele é... Não, o cara é só ruim. O cara é só ruim, o cara é do mal, velho. O cara é muito mal. O cara, do início ao fim do filme, quer acabar com o Superman. E você fica vendo o Superman apanhando o tempo todo para o Lex Luthor e os planos dele, cara. E você fica com raiva do Lex Luthor. Você o clássico, né? Amamos odiá-lo, né? Porque o cara ficou muito bom. Nicolas Hoult, ó. Parabéns. Se vacilasse um pouco, sério, se vacilasse um pouco na medida, o filme era do Lex Luthor, cara. O filme era do Lex Luthor. O Lex Luthor tava muito bom. E todos os males da atualidade, né, estavam ali no Lex Luthor. E você ainda acha ele fenomenal como personagem. Né, até diálogos expositivos, você não fica... Você compreende, você aceita ali que foi necessário para aquela parte ali, porque a trama tá andando. Não vai ter tempo para explicar e você vai acompanhando, cara. Então, eu tenho inveja de você, é por isso que eu quero destruir você, eu tenho inveja. E ele vai explicando lá as coisas. Nossa, e ele ele entregando assim, o Nicolas Hoult, né? E é o comando, né, para o Ultraman atacar o Superman e tal. Cara, fenomenal, cara. Mas tá, eu falei tudo isso, né? E é o que? O filme é perfeito? Não é, né? Pô, nem falei do Krypto. Calma, segura aí. Tem o Krypto. O Krypto. Cara, tem o Krypto, o Superman e a Lois, né? Eu vou deixar a Lois e o Superman pro final, tá certo? Mas o Krypto também, sensacional, né? Tem nem o que falar, velho. Foram vários momentos interessantes. O Krypto, ele é um filhotinho nesse filme. Será que ele vai ter uma versão dele maior para os próximos filmes? Fica a dúvida. Mas o Krypto roubou a cena, foi demais, cara. O pessoal ficou com medo de que o filme ficasse bobo por causa do Krypto. Eu acho que ele ficou bobo por outros motivos, mas não por causa do Krypto. O Krypto roubou a cena, foi fenomenal, né? Mas tá bom, bora lá para os pontos negativos do filme, né? Tem pelo menos 2 pontos aí do filme que eu acho não acho problemático. Uma não acho problemático. Só que eu vou criticar porque eu acho que é político ideológico, né? E eu sempre critico em qualquer produção que eu vejo, né? E eu não vou deixar de criticar aqui só porque é um filme que eu gostei e porque eu tava passando tanto. Eu vou criticar isso. Eu acho que vão ter pessoas que vão interpretar aquela situação, né? Que é toda a questão geopolítica ali que o Superman se envolve, que é uma referência ali a Israel e o Irã, né, e tudo mais, né, é meio que uma analogia a isso. Dependendo do que você acredita, eu não tô aqui pra passar lição de moral, não tô aqui pra falar nada, enfim, né, não tô aqui pra isso. O que eu tô querendo dizer é, ele botou essa analogia, né, ele botou essa analogia, né, que é claramente aí sobre essa situação, pra gente ver o Superman, né, qual lado ele estaria nessa situação. Pra trama funcionou demais, né? Porque é basicamente o que o Superman faria mesmo. Ele não vai intervir em um conflito porque o governo mandou, porque o presidente mandou, porque qualquer pessoa mandou, porque alguém pagou. Não. Ele vai lá porque ele quer salvar vidas. E é inclusive um momento muito massa do filme, que é quando ele está discutindo com a Lois, né? E ele se irrita, né? Pessoas vão morrer enquanto eu ficar esperando os líderes me mandarem fazer alguma coisa do tipo. Eu não tenho que respeitar ninguém, eu tenho que fazer o que é certo, né? Então, para esse propósito, muito legal. Só que tem, né? Isso é uma questão e pode ser um problema para algum ou para o outro, né? E eu acho que não é legal, né, a gente colocar essas coisas, né? Além de escancarar uma posição ali da pessoa que está na produção, né, da pessoa envolvida, você pode gerar um hate desnecessário pro filme, né? Você pode gerar um hate desnecessário pro filme, né? Você pode afastar pessoas para um filme tão bom como esse, tão importante para a DC como esse, né? Então eu sempre critico, vou criticar aqui essa questão, independente de posição ideológica que você ou eu possamos estar com relação a este assunto, tá certo?
E um outro ponto que eu acho que esse é problemático de verdade, né, é a questão do Jor-El. Cara, é uma mudança muito drástica. É uma questão muito drástica essa mudança, que a gente ainda não teve a noção do quão drástica ela é, né? O Jor-El, né, o pai do Superman, ele sempre é a voz da razão de Krypto, né? Então, tanto que tem aquele ditado, né? Ah, tem uma de Jor-El, né? Falei e ninguém me ouviu, né? Então, sempre foi. O mundo de Krypto estava acabando por desastre natural ou porque o próprio povo explorou demais o planeta e o Jor-El está avisando e o povo está ignorando, né? E o mundo acaba, ele manda o filho para a Terra, né? É essa a história, né? Só que nesse filme do Superman, o James Gunn escolheu transformar o Jor-El num filho da mãe, velho. Basicamente, o Jor-El mandou o Superman para a Terra para ele ser o Omni-Man. O Omni-Man, o Capitão Pátria, né? Então ele tem uma harém, ele se reproduzir para meio que salvar a espécie, né, de Krypto, né? Inclusive, a mensagem estava pela metade, o Superman ele viu a mensagem achando que era coisa de esperança e tudo mais. Quando ele soube da restante da mensagem, ele, pô, caramba, então era isso a verdade ali, né? E a mensagem principal dessa parte da história aí do filme é aquele negócio, né? Os pais dele são quem criou ele, não é quem deu a luz para ele, foram quem criou ele, quem deram os valores para ele e tudo mais. Só que, putz, ele transformou o Jor-El num filho da mãe, cara. Não sei se ele vai querer mudar isso mais pra frente, né? Eu acho que se ele mudar, isso meio que estraga o filme, né? Tem o filme da Supergirl, inclusive Supergirl, calma, né? Mas se ele mudar isso mais pra frente, acho que não vai ser uma coisa muito interessante, sinceramente. Não sei o que ele vai fazer. Funcionou na trama, só que eu acho questionável, porque mexe no cânone do que é o Superman, e a gente também sempre reclama quando fazem isso, né? A gente chama de lacração quando esse tipo de coisa acontece, né? Eu diria que é um pouco ideológico, porque o Superman, ele é uma analogia a Jesus Cristo, né? Tem várias dessas simbologias espalhadas nas histórias do Superman, né? Lá da morte do Superman, que ele renasce e tudo mais. O Superman é um deus andando na Terra, né? No caso voando. Então ele é claramente uma ideia de Jesus, né? E o Jor-El é Deus. Então, meio que o James Gunn, eu interpretei dessa forma, é como se ele achasse Deus um FDP, tá ligado? Então, não sei se é isso que ele quis dizer. Não dá pra dizer se foi isso ou não. Foi o que eu interpretei, né? E coisa totalmente minha, interpretação livre minha. Você pode ter pensado da mesma forma. Mas eu acho isso problemático, né? E vamos ver como é que ele vai discorrer, né, para os próximos filmes, para as próximas produções, né, da DC, né? Vai ter outros filmes do Superman, vai ter o filme da Supergirl, né? A gente vai saber mais sobre Krypto. Então, caramba, eu acho um ponto problemático, né? Eu acho que foi uma mudança muito drástica e problemática, né? Que eu não gostei. Não gostei. Por mais que foi bem feito ali na trama, né? Foi uma parte importante da trama, né? Eu não gostei dessa mudança. Eu preferia que tivesse sido mantida, porque isso nunca impediu o Clark de respeitar e amar seus pais terráqueos, né? Nunca impediu. Então, questionável, tá? Mas tá, vamos agora para eles, né? O David Corey Sweat e não lembro o nome da atriz da Lois, cara. Também os dois estavam fenomenais, velho. Esse sempre foi o Superman que eu pedi. Desde lá da época lá que lançou o Homem de Aço, que eu me sinto incomodado, que eu não me sinto representado, por assim dizer, né? Por aquele Superman. Né? Eu não acho que ele é o Superman. Eu acho que foi uma versão totalmente distorcida. Por mais que eu goste do Henry Cavill, eu gosto do Henry Cavill. Não gostava dele só pelo Homem de Aço, né? Inclusive, eu não gostava muito do ator, né, na época. Mas quando ele fez The Witcher e tudo mais, aí eu passei a gostar dele, porque eu soube que ele é nerd, que nem a gente, e que ele se preocupa muito com a qualidade das coisas. Quando eu soube disso, que ele estava lutando para fazer uma adaptação de The Witcher legal e tudo mais, que a Netflix estava atrapalhando, por os motivos que a gente sabe,
fiquei do lado dele. E quando ele sofreu a injustiça, né, a questão de ter saído da Netflix por causa do Superman e aí foi demitido, né, eu também fiquei, né, do lado dele. Achei uma pena o que aconteceu, né? Enfim, né, eu gosto do ator, mas o Superman dele, não. Eu não gosto de nada do DCU passado. Não gosto de nada, nada, zero, zero. Eu acho que foi um erro de 10 anos aí, que acho que foi importante para a Warner levar a sério as marcas, as IPs dela, e para a gente finalmente ter, né, o James Gunn na direção e ter o Superman, né, aí, de volta, o Superman de verdade, porque o Superman de verdade é esse aí, né? Então, ali, pautado nas histórias originais dele, nos desenhos e tudo mais. Inclusive, o filme é quase um desenho animado, né, velho? É tipo isso. Então, pô, esse é o Superman que eu sempre quis. Esse é o Superman que eu sempre quis. Um Superman que é um humano. Ele é um humano, mesmo com todos os poderes, né, sabendo voar, podendo destruir montanhas, prédios, planetas com um soco, né? Ele ainda é humano, ele tem problemas como a gente, cara. Ele tem problemas de relacionamento, ele tem. Tá todo quebrado um dia, tem que conciliar duas vidas. Até pro Superman isso é difícil, né? Então eu gostei demais dessa abordagem do Superman. E, nossa, da química dele com a Lois, fenomenal. Queria que a Lois tivesse tido mais tempo. Porque realmente, como foi um filme que foi tanta coisa, foi um início da DC Comics, teve que se apresentar muita coisa. Os dois, acho que ficaram apagados, um pouco apagados, e a Lois um pouco mais. Eu queria que tivesse tido mais dela, né? Mas, fora isso, né, a química dos dois estava incrível, os dois estavam ótimos. E temos um novo Superman e agora um verdadeiro Superman, tá certo? Você pode continuar gostando do antigo, mas dá uma chance para esse, né? Saiba que esse daqui que é o Superman, né? Isso vai ser um problema para muita gente, né? Eu até falei do outro vídeo também, que se o pessoal é fã louco do Snyder, provavelmente esse filme não vai agradar por causa do tom. É um tom leve, agradável pra caramba, né, divertido, até bobo em diversos momentos. Né? Isso pode ser até um ponto negativo, essa questão do ser bobo, né? Mas, vamos lá, né? Tem essa questão do filme ser tão distante do Snyder que pode afetar quem é fã do Snyder, mas acho que isso é inevitável, velho. Eu não consigo acreditar que tem gente que pede de volta aquele universo que não deu certo, claramente não deu certo. Mas tudo bem. Esse pessoal provavelmente vai ficar contra esse filme por natureza, por tabela. Né? O tom não vai agradar, e vai ser um problema para essas pessoas. Né? Um outro ponto que vão criticar, tenho certeza que vão criticar, o Superman que apanha. Esse Superman apanha muito, foi o filme todo apanhando. E você pode me perguntar, para você é um problema isso? Não, porque a proposta é ele ser um humano, apanhar, apanhar, apanhar e se reerguer. Tanto que no início ele começa todo quebrado, no final ele está sem um arranhão, ele está deslumbrante. Vislumbrante, né? Eu falo deslumbrante, vislumbrante. É isso mesmo? Enfim, coloca aí se é vislumbrante ou deslumbrante, vou até saber se você viu o vídeo até aqui. Mas, putz, ele apanhou pra caramba e terminou o filme de pé, radiante, né? Então, fenomenal. Né? O símbolo de esperança é isso, né? Um outro ponto, a questão do Jor-El, né? Para mim é um problema. A questão política, né? Que mesmo sendo uma analogia ali, fica meio claro, né? O que é que o James está falando. E, né? Um outro ponto, esse aqui eu acho problemático. Quer dizer, ele ficou no ponto. Ficou no ponto. Né? Eu falei no outro vídeo também. Ficou no ponto, né? Mais que um pouquinho, uma gotinha mais daria errado. Que são as Jamie Gunzices. O que são as Jamie Gunzices? Aquelas piadas que às vezes não se encaixam muito bem, né? E tal. Caramba, quando eu soube que foram removidas piadas do filme, eu fiquei, caramba, ia ter mais do que isso. Né? O tom ia ser ainda mais bobo do que este, né? Então eu fiquei, caramba, nossa, né? Perigoso, perigoso.
Mas no fim deu certo. Ele conseguiu deixar num ponto ali que fica assim, ó, tá virando galhofa, voltou, galhofa, voltou, né? E deu certo. Ele tem que controlar essas James Gunzices para os próximos filmes. Sério mesmo, é perigoso isso. Bom, resumindo, um filmaço. No outro vídeo eu dei 8,5, né? Cada vez que eu penso mais no filme, ele vai ficando melhor, mas eu vou manter minha nota no 8,5, tá certo? E gostei demais, quero ver se eu assisto o filme de novo, né? Não vou garantir, mas eu vou, não sei, fiquei com vontade de ver de novo, né? Gostei demais. E viva a DC Comics. Foram mais de 10 anos de Marvel, né? Agora a DC voltou. Eu quero que a Marvel se erga novamente, deixe essa preguiça, né? Essa preguiça dela de lado e volte a fazer os filmes que ela fez por tanto tempo. Pô, vai ser muito massa a gente ver uma DC forte e uma Marvel forte, cara. Acredite, você pode não querer um por birra, por preferir um mais que o outro, só que é muito importante que essas duas compitam, né? Que elas possam competir. É muito importante, porque elas vão melhorando o trabalho uma da outra. É assim que funciona o mercado. Então, é muito importante que as duas estejam fortes. A Marvel tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa para ela voltar a ser o que era antes, né? Deixar de preguiça. Enfim. E pra gente concluir, né? Nós temos a Supergirl. Caralho, meu Deus do céu, que fofinha, grila, velho. Velho, o pessoal não gosta muito da Millie Alcock da aparência, acha ela feia. Como é que vocês acham ela feia, cara? Eu acho ela tão fofinha, cara. Nossa, eu queria ter uma namorada que nem ela, cara. Putz, grila, como ela é muito fofa, cara. Ah, meu Deus do céu. Ela parece lá toda descabelada, bêbada. O cripto é dela, né? Não é do Superman. E agora fez sentido, né? Porque o Superman tinha dito que o cachorro não era dele, né? Então, putz, ela aparece no final. Pô, cara, caraca, Supergirl, né? A roupa dela ali e tal. Ela tá com um casaco, então a gente não viu a roupa por inteira. Mas é basicamente aquilo dali, né? Acho que deve ter alguma mudança ou outra, não sei. Mas, inclusive, tinha saído algumas artes que ela tinha um cinturão maior, né? No filme deve ser um pouquinho diferente. Mas eu fiquei ansioso pra caramba pra assistir esse. Eu fiquei ansioso demais pra assistir esse filme da Supergirl, cara. Eu tô torcendo muito pra esse próximo filme da Supergirl, né? Que é o próximo filme da DC, não é isso? Me corrija se eu estiver enganado, porque já tá gravando, já tá editando, já estão fazendo as coisas. Então, estarei lá. Estarei lá, provavelmente na estreia também, como nesse Superman. Estarei lá. Só vou precisar de que as notícias envolvendo o filme sejam positivas e que bom, se bem que notícia positiva pode ser negativa também, né, porque tem gente querendo derrubar o filme, né? Enfim. Mas quando saiu um trailer e eu vi os sinais ali, né, e tal, eu já tô condicionado a querer ver na estreia, mas pode ser que essas coisas me incentivem mais ainda. Essas coisas vão me incentivar mais ainda. Então, eu já vou falando aqui, torcendo já pelo melhor. Na estreia, estarei lá no filme da Supergirl. O próximo capítulo do verdadeiro DCU. Tá certo? E você, pô, caramba, esse vídeo deve ficar longo pra caramba. E você, gostou do Superman? Não tem problema nenhum se você discorda de mim aqui e se você não gostou do filme. Coloca aqui nos comentários. Esse espaço dos comentários é para você dar sua opinião, qualquer que seja. Nunca será bloqueado, nunca será censurado por mim, pela plataforma, eu não sei. Mas pode colocar aqui. Vamos debater. Me mostra que eu tô certo. Me mostra se eu te me mostra algum ponto que eu não entendi, que eu entendi errado, qualquer ponto que você discorde, coloca aí nos comentários, eu ficarei feliz em trocar uma ideia com você, tá certo? Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, ligar as notificações para ficar por dentro toda vez que eu lançar um vídeo novo, clica no gostei, me segue nas redes sociais e obrigado, James Gunn.